Muito boa noite aos nossos prezados irmãos. Uma boa noite especial aos irmãos do GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que a gente possa desenvolver nesses minutinhos uma atividade focada sempre no objetivo de nos esclarecer, nos orientar sempre sob a inspiração dos benfeitores espirituais. A nossa atividade de hoje, a proposta de hoje, está centrada em cima de uma frase de Emmanuel, que nós vamos encontrar no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares, seu autor, onde Emmanuel, retratando o trabalho extraordinário de Paulo de Tarso, um trabalho fantástico, onde depois de convertido, Paulo de Tarso foi sem dúvida aquele que mais levou muito além das fronteiras da Palestina, de Jerusalém, do território onde nasceu, levou muito além ao mundo conhecido, a Grécia, a Síria, a Roma, a África, a vários e vários lugares. Aquela época sua levou a pregação e a divulgação da palavra do Evangelho do Mestre Jesus. Um trabalho maravilhoso, uma atividade extraordinária e inigualável, porque estima-se que nos 30 anos depois da conversão de Saulo para Paulo, onde Paulo então começou efetivamente a se dedicar a esse mistério, estima-se que ele percorreu, em média, 16 mil quilômetros, divulgando, pregando a palavra do Evangelho do Mestre Jesus. 16 mil quilômetros. É muita coisa, meus irmãos. É muita coisa hoje, nos nossos dias. Imaginemos naquele período em que Paulo de Tarso vivia, com as dificuldades naturais de locomoção, de logística, com todos os riscos, com todos os perigos enfrentados naquela oportunidade, e com uma agravante a mais, que Paulo, quando fazia suas peregrinações, tinha que ter muito cuidado para sair vivo dessas peregrinações, porque volta e meia era apedrejado, perseguido implacavelmente, era preso, batiam nele. Os inimigos, os adversários da sua missão, da sua tarefa, estavam sempre de prontidão. Então Paulo cada vez mais crescia nessas atividades, porque além das dificuldades naturais, ele tinha que enfrentar todo esse tipo de situação ameaçadoramente, que fazia com que ele tivesse todo tipo de risco, correr todo tipo de risco, numa atividade de divulgação da mensagem da Boa Nova do Mestre. E todo este trabalho inigualável de Paulo mereceu de Emmanuel uma frase que está neste livro Amor e Sabedoria de Clóvis Tavares, que eu particularmente me encantei, achei lindíssimo, e por isso é o objeto do nosso estudo, da nossa reflexão de hoje à noite. Emmanuel diz o seguinte, que Paulo foi aquele que aclimatou a delicada flor do Evangelho ao ambiente do mundo. Vejamos só que frase maravilhosa. Somente Emmanuel, para ter este poder de síntese, dizendo muito, falando pouco. Paulo, diz ele, aclimatou a delicada flor do Evangelho ao ambiente do mundo. Eu atrevidamente, ousadamente, acrescento só uma palavra a esta frase de Emmanuel:
hostil. Paulo aclimatou a delicada flor do Evangelho ao mundo hostil de então. Ora, meus irmãos, esta metáfora usada por Emmanuel, chamando o Evangelho de delicada flor e criando essa situação de que Paulo aclimatou esta delicada flor, que é o Evangelho, ao ambiente do mundo, a gente precisa realmente parar e refletir um pouquinho para tentar entender a importância e a profundidade desta frase maravilhosa. Porque se é uma delicada flor o Evangelho, a mensagem do Evangelho, nós precisamos saber, entender o porquê que é uma delicada flor. Por que Emmanuel assim chamou o Evangelho de delicada flor? E fica muito fácil para a gente entender se compararmos com a nossa realidade. Ora, é uma delicada flor porque a sua mensagem é delicada, é sensível, é superior. É uma mensagem que vem de mundos superiores, mas muito superiores mesmo. Mundos ditosos, mundos celestes, mundos onde os espíritos que lá habitam são espíritos puros. E se são espíritos puros, estão acostumados com um determinado padrão de comportamento moral e espiritual. Porque a gente não vai conseguir entender esta frase apenas com o nosso raciocínio, com o nosso intelecto material, com o nosso conhecimento intelectual material. A gente precisa ter sensibilidade, intuição, inspiração para poder compreender esta frase de Emmanuel. Se esta flor delicada, uma flor que vem de mundos superiores, então a sua mensagem, consequentemente, trará consequências para nós que muitos não estão preparados. E essas consequências, elas ficam visíveis no momento em que esta delicada flor diz o seguinte para todos nós. Ela fala do amor. Ora, falar do amor num mundo hostil como o nosso, num mundo onde ainda a graça, o desejo, o intuito, aquele impulso da agressividade, do ódio, do revide, da vingança, é uma mensagem contraditória aos nossos costumes. Falar de perdão, de oferecer a outra face, num mundo que se acostumou e se habituou aos duelos, aos conflitos, é algo que praticamente foge à nossa realidade, à nossa capacidade de aceitação, de entendimento. Falar de caridade, de humildade, de tolerância, de resignação, num mundo onde ainda, infelizmente, cresce muito as questões do egoísmo, da exacerbação do orgulho, a vaidade cada vez mais galopante, onde a sensação de levar vantagem, de criar vantagens e de ficar oprimindo aqueles, entre aspas, mais fracos, é uma mensagem contraditória, que traz sim reflexos e consequências muito, mas muito importantes para todos nós. Porque esta mensagem ela vai frontalmente contra o que a gente está habituado. E o que a gente está habituado?
Se alguém me ofende, eu vou ofender. Se alguém me xinga, me agride, eu vou xingar, eu vou agredir. Se alguém me causa um prejuízo, eu vou causar também um prejuízo. Se alguém acha que é melhor que eu, superior a mim e tenta me humilhar, eu também vou humilhar. Se alguém tenta se impor através da arrogância, da prepotência, eu também vou me impor para mostrar que eu sou o melhor. Este é o condicionamento psicológico, emocional que nós estamos habituados. Só que aí vem esta delicada flor, o Evangelho, e nos diz exatamente o contrário. E nos fala exatamente o contrário. Há um choque, há um rompimento de paradigmas que nós não podemos desconsiderar de forma alguma. Daí o porquê da dificuldade extraordinária de Jesus implementar a sua boa nova aquele período, há mais de 2000 anos atrás. Num mundo que, se hoje é hostil, ontem era muito mais, porque os valores humanos eram ínfimos. Naquele período, as castas superiores, quem tinha dinheiro e poder, mandava e acabou. As questões familiares eram verdadeiros clãs, onde os patriarcas mandavam, e todo o resto era subalterno. A mulher tinha papel inferior, muitas vezes valia menos que uma ovelha, que um cabrito, que um rebanho, que uma mula, que servia muitas vezes aos sacrifícios nos templos. O poder da justiça se dava pelo fio da espada. A honra se lavava com o sangue do inimigo morto. Se lavava a honra assim. Ora, aí vem esta delicada flor do Evangelho e diz o quê? Amai aos vossos inimigos. Amai aos vossos inimigos. Não apenas amar, mas amar os inimigos. Amar quem nos ofende. Amar quem nos humilha. Amar quem nos prejudica. Esta delicada flor não teria muito tempo de vida aqui se não fosse pela ação heróica, pela ação de verdadeiros mártires do cristianismo, que deram as suas vidas, as suas existências a esta delicada flor do Evangelho. E aí há um ponto que eu fico realmente encantado, muito encantado, porque analisemos, meus irmãos, esta flor ela é delicada sim, porque ela vem de mundos superiores. Esta mensagem ela é delicada sim, porque ela vem de mundos onde os espíritos que lá habitam já há muito tempo estão acostumados a lidar com esta mensagem, mas nós não. Porém, esta mesma flor, o Evangelho, que é delicada, ela é também de uma fortaleza, de uma resiliência, de uma resistência que impressiona. Impressiona. Qual o momento que nós vimos Jesus, embora delicado, sensível, amoroso, qual foi o momento que vimos Jesus compactuar com a mentira? Qual foi o momento que vimos Jesus compactuar com a injustiça? Qual foi o momento que vimos Jesus compactuar com o poder temporal dos homens iludidos, com os seus mandos e desmandos?
Em que momento vimos Jesus com medo, encolhido, receoso da morte, por afrontar todos os valores equivocados da época, onde ele trazia a mensagem do alto desta delicada flor para o mundo hostil? Em que momento vimos Jesus ficar em dúvida e hesitar em executar a vontade do Pai aqui na terra junto aos homens? Onde está esta atitude do Cristo? Nas Escrituras, nos Atos dos Apóstolos, registrados pelos evangelistas, onde nós vamos encontrar esta postura do Mestre amedrontada? Em nenhum lugar. Em nenhum momento. Mesmo nos mais duros e difíceis momentos, Jesus foi ao mesmo tempo a delicada flor, o Evangelho vivo na terra, mas também foi a fortaleza viva na terra. Foi o maior exemplo de força, de fé inquebrantável, de fidelidade absoluta à vontade do Pai, e submeteu a vontade do Pai a todos aqueles que viam nesta vontade algo absolutamente fora da realidade, como uma espécie de ameaça. Não, ele não hesitou, e ele procurou, nos momentos em que era confrontado, dar o exemplo e o testemunho vivos. Este detalhe particularmente me encanta. Como pode algo ser delicado num momento e num outro momento ser tão forte e resistente a ponto de levar pessoas comuns, muitas vezes, a darem as suas próprias vidas em nome de uma proposta superior? Como pode acontecer de uma mensagem tão sensível e superior, que confrontava os valores terrenos, como hoje ainda confronta, ser uma mensagem tão linda, tão bela, trazendo no seu bojo a direção, a evolução de todos nós, mas ao mesmo tempo ser um roteiro de pedras, de dificuldades, de aflições. Ao mesmo tempo que era o luzeiro, o farol, também era a encruzilhada, o momento X de tomarmos a decisão de aceitar ou não aquela mensagem, de seguir ou não. E esta face desta delicada flor, o Evangelho, é encantadora, porque a gente observa ao longo de toda a história do cristianismo, lá primitivo até os nossos dias de hoje, observamos pessoas, almas, espíritos, de uma vontade férrea, depois que esta delicada flor, o Evangelho, se aclimata dentro do seu mundo interior, queridos irmãos, não duvidemos, estas pessoas, estas almas, estes espíritos, vão dar todo o tipo de testemunho, vão enfrentar todo o tipo de adversidades que o mundo impor em nome do Mestre, em nome do Criador. Experimentemos dizer, por exemplo, a esses nossos benfeitores conhecidos de agora, que nos ajudam nesta caminhada evolutiva,
Experimentemos dizer a um deles que eles estão errados e equivocados nos seus propósitos. Experimentemos dizer a eles para abandonar os seus interesses, o seu trabalho em nome do Cristo, e vamos ver o que eles vão dizer, qual a reação que vão ter. Experimentemos dissuadi-los do cumprimento reto das leis de Deus, dos valores divinos que Jesus estabeleceu na terra. Experimentemos dizer a eles: olha, deixa isso de lado, vá viver a tua vida, vá gozar a vida, os prazeres. Experimentemos tentar fazer isto com eles, violar as consciências deles que já estão em sintonia com o mais alto. Experimentemos fazer isto para ver a transformação que esta delicada flor vai operar instantaneamente. Busquemos testá-los na sua fé, na sua coragem, na sua determinação. Busquemos testá-los no seu conhecimento e no seu engajamento dentro da ordem que foi estabelecida pelo Cristo. E nós vamos ver ali que essas delicadas flores se transformam numa resistência, numa energia e numa força contagiantes, onde não vão hesitar em momento algum, se assim for pedido a eles o sacrifício próprio de suas vidas, de seus interesses, dos seus afazeres, do seu tempo, não importa. Porque agora, esta flor delicada, aclimatada dentro de si, é que dita as ordens. Porque agora esta delicada flor que está aqui dentro, aclimatada, é ela que os orienta, que os dirige. E eles seguem caminhando, sem hesitar, sem medo, sem esmorecer. Vamos recordar aquele momento em que o próprio Emmanuel, o nosso grande orientador, lá no tempo de Jesus, quando ainda era o orgulhoso senador romano, Públio Lentulus, no momento em que ele, no minuto, foi considerado assim, um minuto da eternidade, um minuto precioso dele, em que ele se encontrou com Jesus. E ao ver Jesus, ele tremeu, porque era impossível não tremer, era impossível ficar indiferente àquela figura majestosa daquele homem. E ele teve ímpetos de se ajoelhar, de beijar a túnica alva, linda, sem costura, feita por sua mãe. Mas ele, senador, lembrou-se: eu não posso fazer isso. Eu sou o senador. Se alguém me vir me ajoelhando diante deste homem, um andarilho, um mendigo, o que vão pensar? Tenho que manter a minha postura, o meu orgulho patrício romano. E Jesus, observando, captando o seu pensamento, diz a ele: venho aqui para te dar a oportunidade deste minuto. Antes te digo, porém, que tua filha foi curada, não por ti, mas por méritos de tua esposa. Aqui estou para te dar a oportunidade. Ou tu escolhe agora vir comigo, ou esperará dobrar-se os milênios até que desperte. O senador
ficou pensando, e embora aquela figura majestosa o pressionasse intimamente, ele tinha vontade de chorar e se jogar aos seus pés, o orgulho falou mais alto, e ele não aceitou o convite do Mestre e esperou a dobra dos milênios para então começar a aclimatar também esta delicada flor do Evangelho dentro de si. E nós, queridos irmãos, temos algo de singular, de muito parecido com esta passagem belíssima. Nós também estamos nesta encruzilhada. Nós também chegamos a este momento que estamos vivendo agora. Estamos nesta encruzilhada, onde Jesus vem e também nos convida. Só que agora nos convida através dos seus ministros, através daqueles que se encarregam de executar a sua vontade. E atualmente no mundo, atualmente na nossa realidade, a doutrina espírita, o espiritismo, é aquela situação, opção, objetivo que está à nossa frente e está nos perguntando: e agora? O que escolhe? O que vai ser? Vais aproveitar o momento agora ou vai esperar também dobrar-se os milênios com uma agravante? O nosso mundo está em transição e já não temos mais todo este tempo. A doutrina espírita vem há mais de 160 anos, fazendo este, vamos dizer assim, ultimato, fazendo a triagem final, criando as condições finais como uma espécie de estufa espiritual, aclimatando a delicada flor do Evangelho e oferecendo a nós, estendendo a mão e dizendo: olha, está aqui, toma. Busca agora, sem detença, sem hesitação, busca agora aproveitar esta oportunidade, esta chance que te é dada, porque outra igual não vai ter no mundo que estamos agora vivendo. Nosso Senhor Jesus Cristo, por acréscimo de misericórdia, está nos aguardando. Esta delicada flor, ela foi, ao longo do tempo, regada, semeada, muitas vezes, com o sangue dos mártires, com o sangue dos cristãos que se entregaram ao suplício, ao sacrifício, para que ela pudesse vicejar, para que ela pudesse cada vez mais ser bela, linda, exalando um perfume que só nos mundos superiores tem, o perfume do amor, o amor verdadeiro, o amor que une, que transforma, que redime, que perdoa. Mas hoje este amor não pode esperar mais, porque o momento chegou em que nós precisamos efetivamente sinalizar ao Cristo e aos benfeitores que caminho vamos tomar.
Que caminho vamos seguir? A delicada flor do Evangelho está entre nós, aclimatada novamente, através da doutrina espírita. A questão, porém, não é esta. A questão é saber se o nosso mundo já está suficientemente se transformando, preparando-se para aclimatá-la o mais rápido possível, a fim de também nós darmos o nosso testemunho e também nós, depois que ela florescer aqui dentro de nós, também darmos a nossa contribuição, porque lá atrás e ao longo de todo o tempo, muitos irmãos nossos já deram a sua contribuição, já depositaram no altar do Criador o seu sacrifício. Agora é chegado o nosso momento de dar a retribuição por tudo e por tanto que estamos recebendo até hoje. Então, queridos irmãos, não vamos desviar a atenção e o foco. Não vamos nos permitir distrairmos-nos pelos alaridos materiais, pelas balbúrdias materiais que buscam seduzir-nos a atração e os interesses. Vamos focar, porque o momento é delicado, é grave. Só que a responsabilidade está nas nossas mãos. Ela não pode ser transferida de mim para o próximo, nem do próximo para mim. É individual. A decisão é pessoal. E que a gente possa, se Deus quiser, tomar a decisão certa e não perdermos tempo, porque esta delicada flor está a um passo de atingir um novo degrau na escala do mundo em que nós vivemos. E quando chegar este momento, queridos irmãos, esta mensagem se tornará algo muito mais agradável, de uma sensibilidade, de uma beleza, de um perfume muito maior, que vai fazer com que todos nós possamos finalmente retribuir ao nosso Pai que nos ama muito, mas muito mesmo, ao Mestre Jesus que nos ama muito, mas muito mesmo, tudo que nós já recebemos ao longo de tantas existências terrestres cultuando Mamon. Agora é o momento de dar a Deus o que é de Deus, e que esta delicada flor possa ser também em nós, ao mesmo tempo delicada, forte, resistente, ao mesmo tempo delicada, suave, perfumada, possa ter a sua fé inquebrantável, para que a gente possa seguir sem hesitação e principalmente servir. Cristo nos pede hoje só uma coisa: servir. Vamos servir, vamos procurar servir, porque o momento definitivamente chegou a todos nós. Fiquemos na paz do Mestre, que Jesus possa nos envolver no seu halo de amor. Agradeço pela atenção e paciência de todos. Até uma próxima vez.